Nosso dia de hoje é de vendas, né? Planejando 2026 com dados e previsibilidade de receita. Vamos começar introduzindo aos nossos maravilhosos speakers de hoje. Estamos aqui com a Isabela Carvalho, ela é a nossa líder aqui de sales. Bela, você quer se apresentar? Claro, prazer, pessoal. Meu nome é Isabela, eu sou gerente de vendas da HubSpot Brasil. Muito feliz de estar aqui acompanhada desses craques que estão aqui também para apresentar no dia de hoje. E a ideia é a gente falar de muitas vendas, muito conteúdo comercial para acelerar aí Q4 e principalmente planejar o ano que vem. Ótimo, Bela, muito obrigada. Vamos continuar com a Thais da Elephant AI. Thais, tudo bem? Tudo bom, gente? Que legal estar aqui com vocês. É um super prazer, ver a sala cheia e falar de um assunto que eu amo tanto. Inclusive, vim aqui, estou em Londres agora, vim no SaaStr, para quem não conhece, é o maior evento de SaaS do mundo, agora a versão Europa, justamente para ver se o que a gente está fazendo no Brasil está correspondente ao que o resto do mundo está fazendo. Então, eu estou animada também para trazer alguns insights sobre isso para vocês. Vai ser bem legal. É uma honra ter você aqui, Thais. Muito obrigada. E temos também o Rafael Assis, ele é nosso maravilhoso cliente da Loja. Rafa, tudo bem? Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Primeiro, obrigado pelo convite, tanto a Tatá junto com a Elephant, mas também a HubSpot. Somos viciados em HubSpot do lado de cá. Vai ser um prazer contar para vocês um pouquinho do que a gente tem feito, não só com o CRM, mas também com como a IA tem moldado o nosso dia a dia. E no mais é isso. Espero que seja uma tarde super proveitosa. Obrigada, Rafa. Pronto, gente. Como eu falei para vocês, lá na caixinha do Q&A vamos ter essas três pessoas que vão estar ajudando a gente também, respondendo todas as suas dúvidas, né, e compartilhando também algumas ideias com você. Então, vamos começar com a Gabi. Gabi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como apresentada, eu sou a Gabi. Provavelmente já ajudei algum de vocês no nosso canal de suporte da HubSpot. E hoje, caso tenham dúvida, deixa aqui no chat que a gente ajuda vocês. Obrigada, Gabi. Agnes, você quer se apresentar? Claro, posso me apresentar sim, tudo bem, pessoal? Prazer aí estar com vocês. Contem comigo para qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre a Loyal. Perfeito, gente. E continuamos com o William. Ele esteve também na nossa sessão de ontem. Provavelmente vocês já conhecem a carinha dele. William, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem, Cami, e você? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Precisando de qualquer apoio, estou à disposição. Sou executivo de contas da Elephant, vou estar dando um suporte aí para a Thay, qualquer um de vocês durante esse momento. Tamo junto. Obrigadão. Obrigada, William. Tá bom, gente. Então, aqui, explicando um pouquinho da agenda que temos hoje, vamos começar com a Bela falando sobre como planejar vendas com IA e dados. Depois, vamos ter a Thais falando sobre operações de receita e IA. E, ao final, vamos ter o Rafa falando sobre o case que ele vai apresentar aqui, como ele também trabalha no seu dia a dia, como a Elefania e a HubSpot. Ao final, caso a gente tenha alguma pergunta que ficou aberta, ou pergunta que vocês querem fazer diretamente para os speakers, nós vamos ter um espaço lá para responder, tá bom? Então, pronto, vamos lá, Bela. Perfeito, Cami, muito obrigada. Pessoal, então, como eu falei com vocês, meu nome é Isabela Carvalho, eu sou gerente do time comercial da HubSpot Brasil, e eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre planejamento de vendas com IA e dados. Então, vou compartilhar minha tela aqui e vamos dar sequência. Um segundinho. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Imagino que muitos de vocês que estão aqui no dia de hoje é porque a gente está em Q4, né? Estamos aí fechando dezembro. Tem muita gente que tem a mentalidade do quem fez, fez, e tem o pessoal que tem a mentalidade do ó, só acaba quando termina, até o último segundo, dia 31 de dezembro, a gente está lá vendendo. E justamente isso tem muito a ver com planejamento, né, pessoal? Porque independente de qual filosofia vocês sejam, é sempre muito importante a gente se planejar e se organizar para chegar dezembro, ou seja lá qual for
a organização aí de vocês, a gente chegar bem preparado, a gente ter metas claras e ir cumprindo de acordo com o que a gente planejou, certo? Previsibilidade é muito importante. E imagino que vocês saibam que, neste momento, vender está cada dia mais difícil, né? A gente vê aí uma quantidade de informação que a gente está sendo bombardeado, a gente está vendo uma quantidade de tecnologia saindo também por tudo quanto é canto. E realmente, assim, planejar não é só definir números, a gente precisa criar um sistema de aprendizado, é um sistema que realmente permita que a gente esteja ali aprendendo com os nossos erros e construindo a cada dia mais. E aí, a gente viu que 2025 mostrou o que funciona e o que não escala. A gente vê que agora o próximo passo é a gente planejar 2026 com dados que conversam entre si. A Cami já falou um pouquinho disso, sei que vocês já viram muito disso nos últimos dias, mas realmente a ideia aqui é a gente conseguir transformar informação em direção. Então, se vocês verem, pessoal, a gente pode ver que mais de 60% dos C-levels e diretores e 35% de managers dessas empresas, eles estão enfrentando erros e retrabalho por falta de integração entre sistemas. Então, assim, a premissa de ter dados não unificados, ela dói cada vez mais, né? Já deixou de ser um nice to have e é uma premissa básica para a gente realmente conseguir ter resultados. E quais que são os desafios nessa gestão, né? A gente vai falar muito hoje sobre quais que são os desafios para a gente gerenciar esses dados, como que as empresas elas estão preparando a estrutura de dados e de tecnologia com a inteligência artificial, porque hoje em dia não dá para a gente falar de nada em tecnologia sem incluir a IA nessa conversa, e também um pouco de maturidade do uso de dados, tá? E a gente vai ver o que está dando certo, o que não está dando certo, e como usar esses aprendizados aí de 2025 para planejar 2026. Por quê? Vender nunca foi tão desafiador. Realmente a coisa está apertada, está todo mundo sentindo, o mercado está muito dinâmico, está cada vez mais competitivo, os competidores estão ali respirando na nossa nuca, os custos estão ficando cada vez mais altos. Então, como é que a gente faz para se destacar aí nesse cenário? Essa é a ideia desse planejamento. Então, pessoal, trazendo aqui alguns dados também para vocês, tá? Para a gente se embasar. A gente vê que os representantes de vendas, eles desperdiçam um tempo gigante, eu como líder comercial vejo isso todos os dias, em atividades que não têm nada a ver com vendas, e eles acabam perdendo momentos preciosos que eles poderiam estar aproveitando para realmente gerar resultados. Quem aqui, se vocês quiserem colocar no chat, eu estou compartilhando minha tela, então não estou vendo o chat, mas se vocês se identificarem, coloquem aí no chat para a gente ver quem aqui nunca foi um vendedor ou já viu um vendedor reclamando ou se sentindo ineficiente por precisar ficar focando em coisas ali que não são necessariamente vender. É preencher uma coisa ali, preencher outra coisa ali, é fazer retrabalho, são N coisas, e assim, a vida do vendedor já é difícil, né? Já é uma profissão desafiadora, e os líderes, eles são pressionados cada vez mais a ter mais previsibilidade. Então, a gente está vendo esses dois desafios aí, falta de eficiência e também dificuldade em ter previsibilidade. E a ideia é a gente usar a IA para ajudar nessas duas frentes, tá? A gente vê que os profissionais de vendas, eles estão enfrentando o que a gente chama de armadilha de tempo. Então, por exemplo, pesquisa manual, ficar salvando informação, preparar para a reunião. Quem aí nunca ficou horas, quando está nervoso para uma reunião, e você fica lá horas tentando puxar informação, qual que é o histórico, o que aconteceu para eu poder me preparar. Redação de e-mails, tomar nota, atualizar o pipeline, revisar a chamada. Tudo isso são coisas que são do trabalho do vendedor, sim. Mas, cara, se eu fico fazendo isso aqui o dia inteiro, eu não estou vendendo. Então, como é que eu faço para que o meu CRM faça isso por mim? Ou para que a IA faça isso por mim, para que eu possa fazer o meu trabalho, que é vender? A ideia é justamente essa. A realidade atual é que a gente está vendo orçamentos mais apertados, cotas mais altas e menos recursos. Então, de novo, o vendedor, a gente está lá colocando cota em cima dele, né? Colocando a meta está ficando mais alta. Só que cada vez menos recursos. Então, se eu tenho só 24 horas no dia, eu tenho uma cota altíssima, eu preciso vender. Eu estou numa pressão, eu como vendedor, né? Eu estou numa pressão enorme, eu estou ali me afogando em trabalho manual. E esse cenário a gente vê que ele é cada vez mais real, tá? E ele é real na HubSpot também, tá, pessoal? A gente também não está isento disso. Ele é real nas maiores empresas que a gente conversa, desde as empresas menores até as maiores. É uma realidade para todo mundo. Então, as empresas que saem na frente são aquelas que vão ganhando eficiência nesse cenário e deixando o vendedor fazer o trabalho disso. Porque o impacto disso é, no fim das contas, nos resultados. Eles estão gastando todo esse tempo perdendo eficiência e muitas vezes perdendo vendas.
Eu já vi casos conversando com clientes meus que às vezes eles me falam assim, putz, o tempo que eu demoro para falar com o lead é tão alto que às vezes tem lead que desiste de comprar de mim, porque ele ficou ali esperando tanto tempo, eu não consegui ir lá falar com ele, daí meu vendedor demorou 3, 4 dias para conseguir dar um retorno para ele, perdi o lead. Aí o lead falou, não, já falei com o concorrente aqui, porque ele conseguiu me dar atenção no momento que eu, como cliente, precisava. Isso é muito grave, né? Poxa, nós estamos na correria aí para gerar lead, a Cami do marketing mata a gente se isso acontecer aqui na HubSpot. Eu tenho certeza que se tiver as pessoas do marketing aí também vão poder falar que é certo, assim, o suor que é para gerar um lead, vai lá, o vendedor não consegue dar a atenção necessária para esse cara no momento certo e com os insights corretos, tá? Principalmente com o contexto correto e com eficiência. Então, realmente, assim, a gente é muito ciente desses desafios que a gente está vendo aí na indústria de todos os nossos clientes e queremos combatê-los, certo? As melhores equipes de vendas, hoje em dia, ao invés de quantidade, elas focam em qualidade, elas valorizam resultados ao invés de atividades e elas priorizam ajudar as pessoas em vez de empurrar produtos. Então, parece meio básico isso aqui que eu estou trazendo para vocês, mas isso aqui é uma premissa básica, né? É o arroz com feijão. Focar em qualidade ao invés de quantidade, focar em resultados e realmente ajudar as pessoas. Quem estava aí no dia do Guido, que ele falou sobre o loop marketing, vocês devem conectar. São as empresas que estão realmente aí para ajudar os problemas, para ajudar os clientes com os problemas deles, que focam em ter um atendimento com qualidade e que focam efetivamente nos resultados, tá? Isso é o que a gente está vendo como mais tendência aí para os próximos tempos. E pensando também que precisa enxergar o ser humano por trás do prospect. Isso é algo que eu falo direto com o meu time, assim, eu acho que a nível diário quase, quando a gente vai revisar ali uma negociação e alguém do meu time traz para mim, tô negociando com essa empresa aqui, tá, ok. Muito mais importante ou tão importante quanto entender o que essa empresa faz, como que ela vende, como que ela ganha dinheiro, quais são as dores, com quem que a gente está falando? Quem que é o ser humano por trás? Por que que essa pessoa tomaria uma decisão? Como que essa pessoa toma a decisão? Só que eu só vou saber isso se eu tiver a informação na palma da minha mão. Senão eu vou deixar meu vendedor ele fazendo uma pesquisa enorme, sendo que a IA consegue fazer isso para a gente, né? E trazer esses novos insights, diagnosticar esses obstáculos de uma forma mais eficiente. O jeito ultrapassado, então, pessoal, como a gente via, né? As organizações B2B têm um problema de produtividade. Vai colocando cota no pessoal, ó, aumenta a meta, aumenta a meta, aumenta a meta. É, Só que esse modelo ele já virou commodity, ele não funciona mais, né? A gente está vendo ali excesso de ferramentas, excesso de contratação, quando na verdade a tendência é ir diminuindo. Menos ferramentas, menos contratações ou contratações mais eficientes e mais inteligentes, para que o jeito novo, esse problema de produtividade, ele possa ser resolvido. Então, já não é mais aquela cartilha do mais, mais, mais. São atividades certas, no momento certo, com o contexto certo do CRM, mais reps, né, vendedores eficientes com o auxílio da inteligência artificial. E aí, pessoal, faça um parênteses aqui. Beleza, todo mundo fala de inteligência artificial o tempo inteiro e tudo mais. Mas na HubSpot, para vocês terem uma ideia, isso é tão é, entranhado na nossa cultura, que é algo que os nossos líderes exigem de nós, o meu líder exige de mim. Ele fala comigo em todo um one-on-one. O que você está usando de IA? O que você explorou essa semana? Qual ferramenta de IA da própria HubSpot que você está usando? E fora dela? Porque é realmente um tema cultural aí que a gente está vendo, e que precisa ser endereçado porque o mercado está mudando. E com isso, pessoal, a gente traz aqui para vocês o Sales Hub. Coloquem aí no chat quem já conhece o Sales Hub, quem já usa o Sales Hub. O Sales Hub, ele é justamente a solução da HubSpot para todos esses problemas que eu venho falando aqui para vocês. A gente está falando de falta de eficiência, a gente está falando de dados desconectados, vendedores com uma cota altíssima e 1 milhão de ferramentas e dados espalhados por aí. E o Sales Hub, ele concentra todos esses dados em uma só plataforma. Ele é muito fácil de ser utilizado, facílimo, uma adoção super simples. E ele permite, para mim, assim, a vantagem principal, a proposta de valor principal do Sales Hub é deixar o vendedor vender. Isso, para mim, assim, é o resumo, sabe? Tem muito mais do que isso, mas para mim é deixar o vendedor vender. A ferramenta trabalha para o vendedor e não o vendedor trabalha com a ferramenta. Porque aí a ideia é que ela dê para o vendedor os insumos, dá a informação, dá a eficiência, aí ela trabalha por ele, e aí o vendedor pode fazer o que ele efetivamente foi contratado para fazer.
Então, algumas formas do como, né? Como que ele consegue fazer isso? Primeiro, todo mundo sabe que para um vendedor poder fazer um trabalho bem feito, ele precisa construir um pipeline de qualidade. Então, ele tem um software intuitivo de vendas que ele gera conexões descomplicadas, ele estimula a produtividade e ele impulsiona o crescimento das organizações. E, além de poupar tempo, ele permite que o vendedor feche mais negócios. Então, se eu construir um pipeline de mais qualidade, eu posso ter um pipeline mais enxuto, inclusive, que eu falo bastante com o meu time. Pessoal, não adianta nada você estar com um pipeline de US$ 1 milhão se não tem qualidade aí. Não me interessa. O que eu preciso saber é se esse pipeline, você pode ter um deal, mas se é um deal de grande qualidade, para mim já está muito melhor do que gerar um volume enorme sem a gente saber o que está acontecendo. E, efetivamente, fechar mais negócios justamente porque o que está entrando é de melhor qualidade. Então, vender de forma inteligente, a gente aumenta essa produtividade da venda pensando que é um software fácil de utilizar. A gente tem vários clientes que estão escolhendo isso. Se a gente olhar no quadrante lá do Gartner, é um dos top performers nesse segmento. A gente vê mais negócios fechados e é uma interface muito fácil de utilizar. Tá? Essa é a proposta de valor, é que seja fácil, que seja simples e que acelere realmente ali a geração de receita. Porque se o vendedor ele tem um software que está trabalhando para ele e ele pode fazer o que ele foi contratado para fazer, ele fica mais feliz, ele vende mais, ele fica mais tempo na empresa, que é algo que a gente se importa também. Eu quero que os vendedores dos meus clientes amem trabalhar nessa empresa, porque o CRM está lá fazendo o trabalho deles. Então eles não precisam ficar, ai, que saco, eu tenho que preencher isso, tenho que preencher aquilo. Não, o CRM está ali fazendo o trabalho manual para ele e permitindo que ele crie essas conexões relevantes com os clientes deles, que no fim das contas é o que vende, né, pessoal? E aí, se a gente fala um pouquinho das ferramentas de IA que acompanham os vendedores, vão reduzir essa fricção, a gente tem recursos de prospecção e pesquisa que vão identificando essas oportunidades melhor, preparação de reunião e insights em tempo real sobre os clientes e recursos mais inteligentes que te permitem identificar a oportunidade no momento certo. Porque essas são coisas que a gente vê que às vezes os vendedores, de tanta coisa que eles têm, eles ficam perdidos. Qual a oportunidade que eu tenho que focar? Em que momento? Como que eu falo com esse cliente? Qual pitch que é o ideal? Tudo isso o Sales Hub faz por eles, tá? E aí, pessoal, eu vou deixar aqui uma enquete para que, se vocês já tiverem interesse em conhecer mais sobre a HubSpot, a gente tem a oportunidade de agendar uma demo para vocês. E aí, passando dessa enquete, eu vou apresentar para vocês na prática. A gente tem uma mini demo aqui, alguns videozinhos sobre como que isso funciona na prática. Porque eu estou aqui falando, vai trabalhar para você, é mil maravilhas, aí vai levar o filho na escola. Calma, não é bem assim, vocês vão ver exatamente como é que funciona. Óbvio que existe uma configuração humana ali, a parte estratégica, ela é humana, mas ela é humana junto com a IA. A IA, ela vai trabalhando ali como um copiloto nosso, e alimentando toda essa informação ali para que a gente possa configurar o CRM da melhor forma, tá? Então, convido vocês a conhecerem aí uma demo da HubSpot. E dando sequência, pessoal, as features, né? O como. Beleza, Isabela, você me prometeu o mundo. Tá, e agora? Como que isso funciona? Então, uma das primeiras e mais legais features que a gente tem é o agente de prospecção, ou Prospecting Agent, como a gente chama. Com ele, os leads de todos os canais são pesquisados, priorizados e abordados automaticamente. Você pode escolher contatos manualmente ou definir critérios automáticos que vão garantir a personalização ali com escalabilidade. Então, a gente vê ali que realmente as oportunidades, elas não saem, elas não vão escorrendo pelas beiradas, né? Que é muita coisa que acontece, às vezes, quando o vendedor não tem tempo, ele está na correria. Se a gente tem um agente de prospecção ali que está trabalhando por nós, isso pode ajudar demais a ter um pouco mais de eficiência. Pessoal, tô vendo que tem alguém levantando a mão. Cami, dou uma pausa? Ou foi erro? Está levantando acho, a mão o Carlos, mas aí, Carlos, se você pode colocar lá no chat, ou se tem alguma dúvida, colocar lá no Q&A e aí a gente vai tocando aqui no Perfeito. chat. O Q&A é exatamente para isso, tá, pessoal? Para quem chegou depois, tem um time aí dedicado para responder as perguntas de vocês lá no Q&A, tá? Então, esse é o nosso agente de prospecção. Deixa eu mostrar para vocês aqui um videozinho de 1 minuto de como que ele funciona. Então, olha, como vocês podem ver, a interface ela é muito fácil de ser utilizada. Vocês podem colocar ali os contatos que vocês querem que sejam trabalhados pelo agente de prospecção, vocês mesmos que escolhem. E olha como é fácil de configurar. Você vai definindo ali qual que é o tom de voz,
quais que são as fontes, né, de informação que estão enriquecendo ali a IA para ela poder ter esse contexto. E a partir disso, ele já te dá o que vai acontecer ali com aqueles leads que você colocou para serem trabalhados pelo agente de prospecção. Inclusive, tem ali, você pode colocar alguns setups avançados, podem definir exatamente o que vocês querem que aconteça. Então, é uma segmentação muito legal que dá para a gente definir ali com um clique. E aí, se você, por exemplo, me falar, eu tenho uma pessoa no meu time de marketing, qualquer pessoa consegue aprender isso. É bem simples de ser utilizado, e aí é só uma questão de estratégia sua. Tá? Temos também, pessoal, as reuniões inteligentes. Então, a gente tem um AI Note Taker que registra e transcreve as reuniões automaticamente, enquanto o Call Recap Agent, ele gera resumos e ações prioritárias dentro do CRM. Então, a gente vê que com a inteligência artificial, a reunião ela fica mais produtiva. Assim, eu não sei vocês aqui, a idade média do pessoal que está aí no chat, mas eu lembro que quando eu comecei minha carreira, eu ficava aqui com os clientes e com a mão aqui tomando nota, porque senão eu ia esquecer. Agora a IA faz isso para você, isso fica registrado dentro do CRM e essa informação, ela alimenta a IA de volta. Então, isso também, o vendedor pode entrar lá e perguntar o que aconteceu, qual que vai ser a melhor abordagem aqui. Então, tem muita coisa que dá para fazer com toda essa informação que é puxada pelo Note Taker. Vamos ver um pouquinho na prática aqui, um videozinho rápido. Olha, tá vendo que tem algumas notas internas. Ali as dores. Então, isso aqui é muito bom para o vendedor, porque já dá a ferramenta já dá para ele quais são as dores que saíram nesse discovery que você fez. Isso aqui ajuda demais a que ele tenha mais facilidade para fazer o trabalho dele, né? Essa é a ideia. E que a IA dê para ele todos os insumos. Então, putz, se eu esqueci, eu fiz uma call com um prospect há meses atrás, ele quer falar comigo agora, eu posso ter acesso a essa informação aí dentro do próprio CRM, tá? E sem precisar ficar olhando aqui e ali para poder tomar as notas necessárias durante a call. Temos também, pessoal, o que a gente chama de Sales Coach Assistant, ou treinamento de vendas, treinador de vendas, que ele analisa as interações, identifica os padrões e ele sugere ali umas dicas de melhoria personalizadas para acelerar o desenvolvimento do time. Então, antes era tentativa e erro, né? O pessoal fica, será que aqui deu certo, aqui não? E agora cada feedback vira uma ferramenta de crescimento. Então, esse treinador ele também vai ajudar os vendedores de vocês a que eles tenham mais insumos para serem melhores nos trabalhos deles. Ó, aí você clica ali no assistente. A gente está entrando aqui no marketplace de assistentes, né, ali da IA. Você adiciona o Sales Coach, né, que é o nosso o treinador. Olha como é fácil de usar, gente. São alguns cliques. Com alguns cliques vocês conseguem definir ele aí. E olha, ele está colocando, me dá um feedback sobre a minha call com fulano, eu quero, me dê coaching, porque eu quero ser melhor da próxima vez. E aí o coach, ele vai dar ali o resumo, o que aconteceu, o que você fez bem. Você abriu muito bem, mas ali algumas oportunidades de melhora. Faltou você explorar a urgência do cliente, o timeline. Olha o tanto de tempo que a gente não consegue poupar de um gestor e também de um vendedor, tendo a ferramenta para fazer ali para ele. Essa ferramenta que é uma das minhas preferidas, que eu mais uso, inclusive. E aí, pessoal, temos também a parte da análise de perdas de negócio, que ela captura feedbacks, categoriza os motivos de perda e sugere melhorias segundo a abordagem, tá? Também é com IA aqui para entender o que aconteceu, por que um deal foi perdido, e o que a gente pode fazer melhor da próxima vez. Como eu já passei do meu tempo aqui, eu não vou conseguir finalizar aqui todas as fichas, faltavam só mais duas, mas depois a Cami vai compartilhar com vocês as ferramentas. Então, só para a gente finalizar, pessoal, para a gente planejar bem as nossas vendas em 2026, é construir um ciclo de melhoria contínua. Então, centralizar os dados e previsões em um único CRM, usar a inteligência artificial para antecipar esses gargalos, transformar insights em decisões e conectar
marketing, vendas e CS em um único ciclo de receita. Em 2026, vender bem será prever melhor. E aí, com a IA, vocês já conseguem preparar o terreno. E aí, com esses dados, para planejar e transformar o planejamento em resultado. Com isso, deixo aqui novamente a enquete para quem quiser agendar uma demo da HubSpot. De todas essas features que eu passei aqui, são só algumas, mas tem muitas outras muito mais interessantes também para vocês darem uma olhada. Foi um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje, pessoal. E com isso, eu vou entregar a palavra para a Thaís, que vai falar um pouquinho para a gente sobre operações de receita e IA. Muito obrigada a todos. Boa, que legal. Nossa, foi muito bom esse papo, Isa. Eu mesma aprendi bastante. Que legal, obrigada, Thaís. Vocês estão vendo minha tela, né, pessoal? Acredito que sim. Boa. Bom, gente, primeiro, de novo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Thaís, sou cofundadora e CEO da Elephant AI. E a Elephant, ela nasceu para ser uma plataforma de inteligência de receita. E aí, quando a gente fala de inteligência de receita, esse conceito da inteligência de receita é você construir uma jornada completa, não só olhando para a parte comercial, mas do momento da busca pelo lead até o momento em que ele já é um cliente, que ele traz a expansão, que a gente tem que buscar reter, para que toda essa jornada ela seja realmente construída pensando no cliente, com o cliente no centro. E o cliente é a nossa maior fonte de dados em qualquer situação. Então, a ideia aqui é a gente captar muito bem os dados e conseguir usar esses dados a nosso favor. Por isso mesmo, até que o Greg, nosso head de CS, contou um pouco do case dele na etapa, no momento de CS, usando esses dados, e agora eu quero contar um pouquinho para vocês como eu, da posição aqui de fundadora, nossa empresa tem um time enxuto, então eu acabo olhando muito para todas as áreas, para todos os níveis, mas também para quem está olhando para a inovação, para a tendência. Como eu comentei com vocês, eu vim aqui num evento na Europa justamente para entender, será que a gente está para trás? Será que a gente está muito avançado? O que a gente está fazendo com AI? Como que a gente está construindo inteligência, né, nas nossas operações? E assim, o meu primeiro insight aqui para vocês é a gente não tá tão para trás assim. Ou talvez o resto do mundo não está tão avançado quanto a gente imagina. Então a gente está aqui com tecnologia de ponta, a gente tem empresas construindo cases incríveis, a própria Aloy é nossa cliente, cliente do HubSpot. Eu fiz questão de trazê-los aqui porque realmente é um case muito legal. Mas antes de eu contar o que a gente tem visto de inovação, de tendência para o ano que vem, contar um pouquinho de quem que é a Elephant. A Elephant é uma empresa relativamente nova, a gente tem um pouquinho menos de 2 anos de mercado, mas já com um nível de crescimento muito robusto. A gente brinca que a gente usa a nossa própria plataforma desde de que a gente nasceu. A gente sempre usou o HubSpot, então ter o stack de tecnologia certo foi uma das nossas principais alavancas de crescimento. E o que a gente faz? A gente olha para todas as interações comerciais e de CS, ou qualquer interação com o cliente, sejam elas reuniões online, reuniões presenciais, interações via WhatsApp, qualquer tipo de interação, de conversa que traga dados vindos desses clientes. Então, se eu falo com um gerente de vendas, por exemplo, que é o nosso stakeholder, essa pessoa vai me trazer insumos que o vendedor dele vai me falar outras coisas importantes para eu fechar aquela negociação. Depois eu vou falar com um CFO, que vai ter que aprovar o orçamento, ou com alguém de compras. Então, todas essas pessoas dentro de um único negócio me trazem um monte de dados e eu preciso conseguir construir essa base de inteligência. Na prática, o que a gente gera para as empresas? A gente gera, no mínimo, menos 1 hora, mas em média, menos 2 horas de trabalho operacional por dia, que tem muito sentido ali com o que a Isa mostrou antes. A gente não precisa mais fazer trabalho operacional hoje, gente. Assim, se vocês têm carga de trabalho operacional no time de vocês, essa é a primeira coisa que dá para mudar, tá fácil de mudar. A gente também olha muito para resultado, a gente olha para métricas de resultado dos nossos clientes e a gente acompanha isso mês a mês para entender o quanto que a gente está mexendo no ponteiro. E a gente tem visto aí, em média, pelo menos os 30% de aumento de taxa de conversão. Claro que depende muito do prazo, né, do tempo de ciclo de vendas, mas com resultados muito consistentes nesse sentido. Preenchimento de CRM, quem nunca sofreu a dor de preencher CRM, né? Aquela coisa de, putz, os meus dados eu não posso confiar. A gente tem pelo menos 90%, mas eu diria que 100% dos dados do CRM preenchidos, pelo menos se o cliente me deu esse dado de alguma forma, a Elephant consegue captar. E com isso a gente tem visto uma redução de ciclo de vendas, né? Do tempo médio para eu seja ganhar a negociação ou até mesmo perder, se for um cliente que não faz sentido, justamente porque eu deixo de gastar tempo com o que não faz sentido e eu passo a acelerar a jornada desse cliente.
E aí, gente, a gente tem visto, né, o que que tem mudado no papel do vendedor e dentro de um ecossistema de vendas B2B, principalmente. A Elephant, ela olha muito para a venda relacional. Ela é aquela venda que o meu cliente tem algum risco na compra. Não é a venda transacional, que eu vou colocar, falar com um chatbot, falar com uma automação, e que eu não tenho risco para comprar, que eu simplesmente quero delegar, quero automatizar. É uma coisa muito mais do meu dia a dia, tipo, fazer minhas compras de mercado, fazer um pedido no Uber. Eu não quero ter que falar com ninguém para fazer esse tipo de compra, mas se eu quero contratar um software para minha empresa, onde eu tenho um risco de perder dinheiro, ou onde eu tenho um risco de errar, ou onde eu até tenho um risco emocional aqui de meu chefe falar, putz, você fez uma compra errada para a empresa, ou mesmo se eu vou comprar um plano de saúde para minha família, se eu vou escolher a escola dos meus filhos. Essas compras que têm algum nível de risco emocional, até co- cognitivo para o cliente, elas têm que ter uma interação humana. A gente ainda espera que essa interação humana exista. E quando a gente fala de interação humana, eu quero falar com humanos justamente porque eu quero construir confiança. A confiança, né, a construção da confiança na venda é essencial para a gente seguir. E o que que a gente via antes dessa grande era de AI, né? A gente viu um vendedor que segue script e a gente não está aqui falando para que o vendedor não siga o script. A gente tem processo, a gente tem metodologia para ser seguida porque funciona. Existem diversos testes, vocês podem usar Bunch, Medpeak, Spin Selling, o que vocês quiserem. Mas se tem metodologia para ser seguida. Mas ela tem que ser seguida conforme o contexto do cliente. Não dá para a gente ter vendedores que replicam a mesma coisa para contextos diferentes, pessoas diferentes, posições diferentes. Então, aqui a gente já vê um nível de assertividade do vendedor crescendo muito, justamente porque ele consegue colocar mais energia onde vale a pena. A gente olha muito mais, não mais em volume de atividades, ou seja, quantas atividades eu fiz, mas na qualidade das interações. E agora a gente consegue medir essa qualidade. Esse é o grande brilho da AI, né? Eu consigo medir se a interação está tendo valor ou não. A gente consegue sair do planejamento baseado em feeling, justamente porque existem dados fundamentados dentro do sistema. E aí, uma coisa que eu vi muito aqui no evento que eu tô é o quanto que a gente tem níveis de tecnologia dentro das empresas. E, basicamente, o mais importante de tudo para a gente se planejar para o futuro é a gente ter uma base de dados estruturada. Base de dados, gente, é o ponto de partida para vocês criarem SDR AI, para vocês criarem automação de processo, para vocês criarem agentes interligados. Para todo esse papo de futuro, se você não tiver dados e não tiver processo, você não vai conseguir fazer. Então, quando a gente fala de momento de mercado, né, a gente fala, nossa, vamos colocar IA na nossa operação. Se você não tiver como treinar essa IA, ela não vai funcionar. E é basicamente isso que eu vi aqui. Assim, os grandes cases de empresas que já estão usando AI em vendas e que está funcionando é porque elas colocaram muita energia do ser humano para treinar a IA e elas tinham muitos dados para alimentar essa IA. O processo estava claro, o que que a IA deveria fazer, como ela deveria interpretar essas informações, como que ela vai entregar o insight para o vendedor, como que ela vai falar com o cliente, se for o caso dela falar com o cliente. Então, assim, o CRM como uma grande fonte de dados, não dá mais para ter desculpa de o meu CRM não está preenchido, eu não confio nos dados que estão lá. Isso não existe mais, assim. Hoje em dia, quem tem falta de confiança de dados realmente vai ficar para trás. E antes a gente olhava para a IA como a IA que faz o resumo, né? A IA é o meu grande assistente aqui porque ela é meu anotador. E isso já é meio coisa do passado, assim. A gente já vê a IA podendo te dar feedback em tempo real, para eu não errar e não perder uma negociação à toa. A gente está olhando para a IA como um assistente estratégico de verdade. E é muito esse o conceito pelo qual a Elephant nasceu, né? Então, o que que a gente via até então, pensando, né, até 2024 para início de 25, até hoje e para o ano que vem? Até agora a gente olhava para a execução humana total. CRM vazio, muita anotação manual, muitos processos truncados, muita falta de dado consistente dentro desse processo. Hoje a gente já vê os agentes de AI operando com os humanos. Então, hoje eu tenho aqui a minha AI da Elephant, que é a minha melhor amiga para garantir que eu tenho como liderança controle e um controle positivo da minha operação, no sentido de eu saber que a minha empresa está indo na direção certa. Afinal, eu olho aqui para um time de vendas, de marketing, de CS, todas essas partes da empresa precisam estar direcionadas no caminho certo. E com a inteligência artificial e com os dados que a gente tem dentro do sistema do CRM, isso fica muito mais fácil de fazer. E para o futuro, o que que a gente está olhando? A gente está olhando para o dado como fundamento da ação e da decisão. Por isso, vocês precisam começar já, para ontem. Então, se você usa o seu note taker, eu estou vendo vários note takers aqui no chat.
como simplesmente um anotador de resumo e você olha para o resumo e depois não faz mais nada com essa informação, isso já é um grande gap na sua operação e é algo que você pode olhar para planejar para o ano que vem. O que que a gente entende então? Que a Elephant, junto com a HubSpot, elas constroem os fundamentos para a era dos agentes, que é a era que a gente está vendo que está chegando cada vez mais no próximo ano. Né? A era dos agentes, e muita gente fala, ah, o que que é um agente? O agente é a IA que vai te fazer algo, né? Vai fazer algo por você no seu processo. Seja te dar insumos para você operar melhor, seja fazer algo por você, de fato, interagir com o cliente. Mas hoje a gente está no momento de trazer os fundamentos para isso. Então, quando a gente fala de, eu vou tentar ser o mais prática possível aqui, a gente tem 3 níveis e o meu primeiro conselho para vocês, para planejar o ano que vem, é que vocês reflitam, façam um exercício de entender aonde eu estou usando a AI no meu dia a dia operacional e no dia a dia do meu time. Então, assim, eu estou ganhando tempo. Se eu ganho tempo, eu corto o custo para a empresa. Basicamente, tempo é dinheiro, então, se o meu time está sendo mais eficiente, eu não tenho que ter tantas pessoas, eu consigo ter um resultado melhor vindo desse time. Se eu estou conseguindo comprovadamente ganhar tempo de forma assertiva no meu time, esse já é o primeiro passo, é um primeiro passo bem dado. Segundo passo, nível tático. O que que é o nível tático? É cada indivíduo, cada pessoa dentro do meu time fazendo algo melhor do que antes. Ou seja, tomando melhores decisões a nível individual. Se eu sou vendedora, eu preciso conseguir tomar melhores decisões para saber como eu vou agir com cada cliente, para estatisticamente aumentar as chances de eu converter. Então, quando eu olho para a IA me ajudando a melhorar a conversão, ela basicamente me ajuda a priorizar e ela me ajuda no como fazer as coisas. Como fazer um follow-up, como montar uma proposta, como interagir numa reunião, quando fazer esse follow-up, qual que é a frequência, quais são as pessoas que eu não posso deixar de falar, como que eu vou garantir que os dados estão no meu CRM para que daqui a uma semana eu lembre de tudo que aconteceu e eu não perca aquela oportunidade. Ou seja, eu consigo melhorar o meu próprio desempenho. Esse é o nível que eu acredito que vocês têm que estar agora. Ele é plenamente possível. Os sistemas que a gente está falando aqui, Elephant, HubSpot, tudo junto, conseguem te dar esse nível de melhoria tática muito, muito robusto. E o nível estratégico é o que eu vejo que é o mais desafiador. É difícil a gente ver empresas, ainda mais no Brasil, e eu falo com muitas, principalmente com os nossos clientes, que já conseguem gerar previsibilidade a nível estratégico, mas é o que a gente está vendo que para o ano que vem isso vai ser cada vez mais possível. E é o que eu estou vendo que já está acontecendo aqui na Europa. Aí ela consegue te ajudar a tomar decisões a nível de negócio. Será que eu deveria mudar, sei lá, do meu Spin Selling para Bunch? Será que eu deveria usar a MedPick? Será que eu deveria olhar para um outro ICP? Será que eu deveria treinar o meu time melhor porque as objeções que estão vindo não estão bem contornadas? Será que eu deveria olhar para algum concorrente que está despontando no mercado e eu não estava percebendo? Será que tem alguma objeção que no meu produto deveria ser uma funcionalidade nova? Todas essas informações que conseguem me ajudar a gerar mais previsibilidade, porque eu consigo mudar a rota do negócio, hoje em dia elas são possíveis. Agora a gente consegue ter essas informações. Por quê? Porque a IA ela vai aprendendo com todas as interações que passam por dentro dela. Então, gente, qual que é a principal proposta aqui? Conversas, né, como ativo de dados, antes eram muito negligenciadas. A gente fala no WhatsApp com o cliente e o dado se perde. A gente faz uma ligação por telefone e o dado se perde. A gente encontra o cliente num evento e o dado se perde. Hoje em dia, esse dado não deveria mais se perder e ele consegue ser a grande base para popular o CRM de vocês. Vocês falam com muitos leads. Quem está aqui é de vendas fala com muita gente. Tudo que vocês falam no WhatsApp, tudo que vocês falam no telefone, tudo que vocês falam nas reuniões, presenciais, inclusive, pode ser registrado e pode entrar no CRM de forma organizada. Se vocês não conseguirem aprender com esses dados ainda, de fato, eu vejo que vocês têm uma oportunidade muito grande para otimizar a operação para o ano que vem. E aí, gente, assim, vendedor do futuro, quem que é? É o vendedor que ele humano, a gente espera ser muito bem atendido. Se eu tô aqui disponibilizando meu tempo para fazer uma reunião com vocês, é porque eu quero retorno, né? Eu quero realmente falar com alguém, eu quero que essa pessoa preste atenção nas minhas dores. Eu falei com uma pessoa esses dias, eu fiz uma reunião de vendas, eu como cliente, e eu não consegui ver nenhum diferencial naquele produto. Eu nem sei por que eu gastei meu tempo. E era um head de vendas vendendo o produto dele para mim. E eu olhei e falei, gente, mas por que que ele não tá tentando entender como ele vai endereçar as minhas dores? Eu aqui falei tudo pra ele e ele não tá conseguindo me trazer de volta. Isso não pode mais acontecer. A gente tem tudo para que isso não aconteça mais. E é o vendedor realmente sendo, né, trazendo o lado humano que a IA não vai conseguir fazer por ele.
Então, o vendedor agora ele consegue ver os sinais melhores de compra, ele consegue interpretar os dados, ele tem tempo para isso, ele consegue usar a AI para conversar com ela e falar como que eu posso atender melhor esse lead, o que que eu faço para falar com ele. Eu consigo trazer mais contexto para o cliente, eu consigo construir ideias muito mais disruptivas para chamar a atenção do lead. E o mais importante, você consegue construir confiança. Falando na prática, gente, assim, como que isso funciona, né? Então, aqui dentro da Elephant, a gente usa muito a mistura de HubSpot com Elephant com Slack. Esse seria o stack que eu diria que é o mais relevante aqui pra gente. Uma tendência que eu vi aqui também é muito grande é que você tenha menos ferramentas e ferramentas mais úteis, mais integradas. Então, faz muito sentido com o que também foi trazido aqui antes, que é, eu tenho um CRM excelente, que é minha grande base de dados. Eu tenho um sistema de AI excelente que popula todos esses dados e que me ajuda a tomar as minhas decisões. E eu tenho um sistema de notificação, de interação, de informação muito eficiente para que eu não perca as informações quando eu preciso. Então, CRM, HubSpot, Elephant para construir a base de inteligência, o Slack para me dizer as informações que eu preciso no momento que eu preciso. Tudo integrado de forma muito simples. Para vocês terem uma ideia, realmente a gente tem clientes que aumentaram 4 vezes a conversão na prática usando o Elephant. Ciclo de vendas longo, 6 meses de ciclo de vendas, ticket alto. Realmente os resultados são muito bons. E exemplos práticos de como vocês podem fazer isso. Aqui a gente tinha uma dificuldade muito grande de medir canal de aquisição. A gente criou um campo no HubSpot, a gente preenche esse campo com a Elephant e a gente pergunta toda a primeira interação com o lead como você conheceu a Elephant. A gente faz muito trabalho de marketing orgânico, então é muito difícil traquear digitalmente. E agora eu tenho um campo muito claro para saber aonde eu vou colocar o meu investimento de marketing, justamente porque eu sei exatamente o que fez o cliente pensar, vou falar com a Elephant agora porque eu vi a Elephant aqui. Só de eu ter esse registro e eu ter como mapear esse dado qualitativo, já é um ganho absurdo para o negócio. Outra coisa, motivador real da compra. O que que aconteceu para o lead querer comprar a Elephant agora e não outro dia, outro mês ou só ano que vem? O que que aconteceu para ele realmente tomar essa decisão? Como que eu uso o motivador de tomada de decisão para usar nas minhas campanhas de marketing e no meu pitch de vendas? Como que eu consigo ter clareza de qual que é o motivador maior? Se é um investidor que deu um top-down para usar AI, se é porque o concorrente está usando AI e eu poderia usar isso a meu favor. Como que eu sei isso? Medindo com campos dentro do HubSpot e trazendo essa informação com AI. Objeções principais, o que está mais empacando as minhas vendas? Isso está claro, tem relatório pronto dentro da Elephant para eu saber quais são as principais objeções. O desempenho dos meus vendedores, eu tenho isso muito claro e eles recebem feedback em tempo real sobre como está o desempenho deles versus o nosso processo. Isso faz com que eu tenha vendedores muito mais eficientes, com uma rampagem muito mais rápida, consequentemente muito menos custo. E passagem de bastão. O que que o cliente falou que é essencial para ele? O vendedor não perde mais tempo fazendo reunião com o CS, porque isso preenche um campo no HubSpot e cai no pipe de CS ali imediatamente após o cliente ter o ganho. Então, assim, os ganhos aqui eles são inúmeros. E aí, para falar, né, por fim, de planejamento de 2026, minha sugestão para vocês é, primeiro, analisem o passado real, não o idealizado. Vejam o que aconteceu esse ano. Entendam onde vocês tiveram gargalos. Olhem para os dados que vocês têm. Se vocês estão desconfortáveis com esses dados, comecem por organizar os dados. Comecem por ter os dados muito bem preenchidos no CRM. Mapeiem, se vocês têm os dados, mapeiem o que funcionou e o que travou. E criem ciclos curtos de aprendizado. Não queiram fazer tudo ao mesmo tempo. Não queiram colocar AI só porque está no hype. Queiram resolver problemas reais. A IA pode, inclusive, ajudar vocês a priorizar. E aí, minha principal sugestão para vocês aqui, gente, é tenham times integrados e tenham um rigor no uso das ferramentas, né? Construam um rigor para vocês realmente conseguirem extrair valor. Não queiram que os resultados sejam imediatos. Eu vi muita gente falando aqui de ROI, como eu tenho retorno em cima dos investimentos que eu faço em tecnologia. O ROI não é imediato, mas se você colocar energia humana para organizar esses processos e colocar dentro da tecnologia, o ROI ele é exponencial. Dali a 2, 3 meses você vai começar a ver o quanto de custo você reduziu e o quanto de conversão você teve a mais. Então, gente, dito isso, eu quero passar a bola então para o Rafa. Estamos aqui à disposição para que vocês conheçam a Elephant. O Will do meu time também está aqui para responder todas as perguntas. Se vocês quiserem saber mais insights, eu vou postar bastante coisa aqui do evento no LinkedIn também. Boa, Tata, obrigado. Adorei o conteúdo. Já sou fã aqui da Elephant. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Boa, vocês estão me vendo? Espero que sim.
Pessoal, não estou na Europa, mas aqui em Minas tem pão de queijo e é tão bom quanto. Então, brincadeiras à parte, tenho até novidades. Nessa segunda-feira eu assumi o time de CS aqui da Loyal, muito como desafio da gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que foi feito no time de vendas. E parte disso é mérito da relação que a gente vem construindo com as ferramentas no dia a dia, tanto com a HubSpot, quanto também com o time ali da Elephant, na figura do Greg, que atende a gente no dia a dia. E aí, como eu disse, né, sou mineiro, sou daqui de BH mesmo, então espero que vocês aproveitem alguns insights que eu vou tentar trazer. Eu vou compartilhar um pouquinho de quem é a Loyal. Nós somos uma empresa de tecnologia focada na construção de programas de fidelidade. São programas esses que ajudam a moldar a percepção de valor ou até mesmo engajar os usuários dos nossos business. Na prática, o business escolhe qual moeda será utilizada, ou cashback, ou um programa de pontos, e a gente tenta, através de uma venda consultiva, aplicar a utilização para que um ganho seja real assim, no dia a dia dos nossos clientes. Nós já temos aí aproximadamente 1.000 projetos criados, é uma empresa com quase 10 anos, mais de 10 milhões de usuários. E uma curiosidade, né? Juntando todos os projetos que a gente tem no ar hoje, a gente já transacionou em GMV mais de 10 bilhões. Então, de fato, os projetos que a gente tem desenvolvido impactam os nossos clientes a serem utilizados e a serem comercializados no dia a dia. Bom, entrando mais a fundo no tema, eu quis trazer um pouquinho, antes de falar de receita previsível, o que a gente enfrenta se eu não consigo olhar para as ferramentas da maneira ideal, que é um crescimento caótico, né? Eu imagino, a Isa comentou muito sobre você não se programar e deixar tudo para a última hora, por exemplo. Isso vai acontecer, isso pode acontecer. Mas o que eu quero trazer aqui é muito mais uma correlação de você conhecer os seus dados, de você conhecer o seu número, você conhecer o seu time. E tudo isso, não só o CRM, como a HubSpot ou como a Elephant, pode nos apoiar no dia a dia. A gente brinca muito da síndrome do herói, que no dia 31, no dia 30 do mês, vai fazer com que você bata a meta ou que você não bata a meta, com que isso possa acontecer ou não possa acontecer. Então, o crescimento caótico ele é esse. Em um mês eu estou batendo meta, no outro mês eu não estou batendo, no terceiro eu não sei se eu vou bater, eu não consigo construir uma previsão dos nossos resultados. E aí, isso é super desenhado pela falta de visibilidade. Se eu não coloco na prática a utilização do CRM, por exemplo, e sendo exemplo, se eu começo a fazer controles paralelos, as coisas tendem a não funcionar, não serem efetivas assim. E aí, pensando numa linha de qualidade, que foi muito que a Tata trouxe, a qualidade tem moldado a relação com que a gente se comunica com os nossos clientes. E não só isso, eu começo a tornar isso playbook. Eu começo a desenvolver os novos vendedores dentro do time, o time começa a se desenvolver a partir daquilo que já vem dando certo. Então, eu vou criando, eu vou testando, eu vou validando se faz sentido e eu vou multiplicando. Então, acho que esse é um papel importante para construir uma visibilidade, para que a liderança enxergue de maneira 360 o que pode acontecer daqui a 3 meses. Aí você falou muito sobre um lead qualificado do que $1 milhão de leads que você não sabe se vai converter ou não. E aí, por fim, tem a gestão no escuro. Sem dados confiáveis, você coloca um forecast simplesmente por preencher espaço, por achar que aquilo vai funcionar, por usar o forecast que não funciona para pressionar o time, e o resultado sempre vai ser o mesmo. Ou não, pode ser que você tenha um resultado maior, mas você não sabe como chegou naquele resultado. Eu acho que é sobre ser previsível e ser escalável e ser consistente. E aí eu chamei de combo perfeito, que é a mistura do CRM vivo e a cultura de IA no dia a dia. Aqui, quando eu cheguei na Loyal, a gente usava planilhas paralelas e a gente ainda utiliza, mas já está no nosso roadmap a não usar mais. Por quê? O vendedor trazia uma expectativa de resultado e o CRM falava uma outra expectativa de resultado. E se eu entro para uma daily para cobrar o vendedor abrindo a minha planilha, eu já mostro para ele que nem eu estou confiando no CRM. Então, a cultura de utilização das ferramentas atrelada a uma rotina do papel da liderança, do dia a dia, vai ser super importante.
Se eu não utilizo aquilo que eu contrato, quando eu estou em uma call com o cliente, se eu não utilizo a Elephant, eu demonstro também que foi o que a Tatá tentou compartilhar. Não adianta a gente contratar ferramentas, achar que elas não vão funcionar se eu não tenho disciplina na execução. Eu acho que esse é um ponto mega importante. E aí uma curiosidade, né, quando eu falo de combo perfeito, a Elephant nos ajudou a reduzir em mais de 200%. A ter um ganho em atividades em mais de 200%. Antes o vendedor fazia uma reunião, um touchpoint com o cliente, ele precisava registrar isso manual. Hoje, existe uma janela de tempo de 3 horas, por exemplo, no nosso caso, onde a própria ferramenta coleta os dados da conversa do WhatsApp e, junto com esses dados, é registrado diretamente no nosso CRM. E não só isso, a gente vai registrando o diálogo com o cliente, mas vai entendendo também as estatísticas de quantas vezes aquela informação vai aparecendo. Então, imagina que eu tinha um vendedor que conseguia fazer 20 tarefas no dia, como reuniões, um follow-up, o envio de uma proposta, e eu passo a ter um vendedor que ele consegue registrar, ter 60 tarefas, 70 atividades por dia. Então, o aumento de produtividade com a Elephant foi super significativo, não só no quali, mas também no volume do nosso dia a dia. E isso nos trouxe uma produtividade em quase 2 horas na jornada do vendedor. Então, o vendedor que passava boa parte do dia trabalhando com insights, mas com informações que ele poderia registrar ou não, ele passa a ter certeza que aquelas informações vão estar registradas. E eu acho que é crucial também entender que o CRM ajuda também no desenvolvimento. Se eu tenho uma troca de um vendedor, o vendedor chega e ele já conhece. Imagina o vendedor entra no HubSpot e não tem o histórico daquela conversa anterior e ele conversa com o cliente algo totalmente desalinhado ou algo que já foi dito. Então, é sobre também eu conseguir aproveitar para o meu desenvolvimento, construir playbook dentro de um time. E aí é o que entra na padronização. Uma curiosidade, né? A gente começou entendendo a Elephant para gravar algumas reuniões em específicas. A gente criava o template de reuniões, entendia qual era o scorecard ideal para aquela reunião, e ia testando se aquilo estava funcionando ou não estava funcionando. Eu consigo ver por que aquela nota de um bloco específico, se era um bloco de diagnóstico, se era um bloco de rapport, não estava funcionando. E aí, esse é o detalhe, né? É o uso da ferramenta contínua. Nós saímos de uma média, né, as notas vão de 0 a 10, nós saímos de uma média de 6,7, mais ou menos, para 8,4, e criando critérios rigorosos, evoluindo com esses critérios. E parece ser, 8,7 o nosso objetivo. A gente colocou como OKR, para vocês terem uma ideia. Parece ser o 8,7 ainda... 8,7, por que um 9, por que não um 10? Porque chegar nessa construção de ir aumentando a qualidade com eficiência também faz parte do processo, faz parte do amadurecimento. Eu consigo quebrar em qual etapa eu preciso desenvolver o meu time. E é isso, a gente vem... o fato de a gente ter tornado o nosso critério de qualidade, o nosso critério de preenchimento das informações através da IA, né, a facilidade com que as informações nos trouxe, nos fez avançar em outras rotinas do nosso dia a dia. E ter esse OKR nos levou a fazer um Q3 com o melhor resultado da história da companhia. Então, são esses pequenos processos iniciados, um exemplo no início do ano, que nos fez ter um Q3 diferente de uma empresa que tem quase 10 anos, o dobro ou o triplo de resultado. Então, acho que isso é uma questão de passo a passo das evoluções e das ferramentas que a gente contrata no dia a dia. Bom, e o resultado? O resultado acelera e ajuda a priorizar o que de fato a gente precisa estar fazendo, que é conversando com o cliente, que é entendendo a necessidade dos nossos clientes, que é falar sobre dor, que é falar sobre o quanto o meu produto ele pode ser aplicado à necessidade do dia a dia. E como nós estamos, né? Nós estamos explorando cada vez mais as ferramentas, conhecendo as necessidades das ferramentas, vendo que as ferramentas podem nos solucionar, os agentes. Agora, a gente teve um papo recente com o Greg e um desses papos foi, Rafa, por que não criar uma matriz de objeção que durante a call o assistente vai te ajudar a falar de um concorrente, a entender o diferencial do seu concorrente? É nesse nível de solução que a gente tem falado da Elephant. É nesse nível que a gente tem migrado para vender o nosso produto, levar esse tipo de entendimento. Eu confesso que vender um produto de fidelidade como o nosso é muito complexo, principalmente um programa de pontos, exige criar missões, processos.
E se eu não consigo traduzir isso em uma linguagem de entendimento, aplicando a necessidade do meu cliente do outro lado, não vai funcionar. Bom, e aí eu fiz questão de trazer alguns exemplos super legais aqui da nossa média geral. Isso é um recorte de um mês, então a gente consegue entender se o avanço tem acontecido mensal, semanal, por etapas, por tipo de reunião. Hoje, no nosso processo, a gente realiza um primeiro contato no time de pré-vendas, depois a gente tem um DBA, depois a gente tem um DBS, e para cada uma dessas etapas nós fomos moldando o tipo de scorecard que eu gostaria de ter e quais eram os resultados desse scorecard. Uma outra curiosidade da plataforma, como a gente tem utilizado, é a questão dos sentimentos. Olhar para as pessoas durante uma vídeo ou um call é uma percepção, mas depois você ter certeza que aquela frase se tornou como um sentimento negativo, um sentimento misto, positivo, faz total diferença. Às vezes eu expliquei o produto, o cliente entendeu sobre o produto, mas quando eu passei o preço, ele achou caro. E a gente não consegue metrificar isso. A gente não consegue... quando eu estou com uma pessoa no ao vivo, né, no físico, eu consigo pegar as entrelinhas. Mas normalmente, às vezes, no digital a gente não consegue. Então, a ferramenta também nos ajuda a entender os sentimentos ao longo do diálogo. E se eu vejo aqui nesse exemplo, onde 4% foi negativo, deixa eu ver onde a gente tem pecado nesses 4%. Playbook, enablement, e vamos corrigir a rota. Eu acho que esse é um ponto legal. E aí, no último bloco aqui, só é uma curiosidade, a Thaís comentou também, a gente tem usado as marcações da Elephant. Por exemplo, nós lançamos recentemente o nosso pacote de benefícios, os nossos SVAs. E a gente queria entender quantas vezes os vendedores falariam sobre aquele determinado assunto, sobre gift card, sobre Uber, cinema. E a gente começou a mapear se de fato se tornou presente no pitch do vendedor sugerir um outro produto, um outro portfólio de benefícios. Assim como a gente pode mapear uma concorrência também, escrever o nome dos nossos concorrentes e ver quantas vezes eles aparecem em um call e sobre isso criar uma defesa. A gente olha para o mercado e fala, olha, meu concorrente é esse. Mas quando eu entro numa call com o cliente, talvez meu concorrente é totalmente outro. E esse tipo de tecnologia de IA que nos ajuda a avançar de maneira diretiva e a criar um resultado consistente. E aí esse é um exemplo legal também, eu fiz questão de trazer uma tela, uma reunião de um dos nossos AEs aqui, foi uma reunião de pontos, e quando eu abro a reunião, eu tenho uma série de insights. Eu entendo um resumo completo, como foi aquele call. Eu consigo entender também qual é o resultado, como eu consigo aproveitar esse material, além dele já ser integrado direto com o HubSpot, no nosso caso. Eu consigo perguntar para a IA, dentro da Elephant, qual é o melhor resumo que eu poderia enviar para o cliente, né? Como construir o BP desse cliente. Então, a gente começou a explorar no nível onde o vendedor ele acaba uma reunião e, gente, eu já estive na cadeira de vendedor durante um bom tempo. É chato pra caramba enviar a proposta depois que a gente acaba uma reunião. Dá uma trabalheira. E a gente começou a usar a IA da Elephant para perguntar como melhor estruturar o que a gente deve enviar, para criar uma cadência, talvez, de touch points com esse cliente depois. Eu consigo entender onde o cliente viu valor, onde ele não viu valor, através dos sentimentos. Eu tenho uma pontuação, o Pedro aqui teve uma nota excelente, foi uma nota 9 dentro do nosso scorecard, e a partir desses modelos, tanto como detrator ou como destaque, que eu consigo entender onde a gente tem espaço para avançar. E aí alguns pontos, assim, já caminhando para a parte final, entender também como o assistente ao longo das reuniões vai nos apoiar no dia a dia, vai nos trazer uma eficiência. Você imagina que eu posso corrigir tudo que eu falei com vocês aqui, eu gravei e eu posso corrigir depois. Mas imagina se ao longo desse diálogo vem um insight na tela para eu já corrigir no ao vivo. Então a gente está descobrindo os novos agentes, as novidades das ferramentas como um todo. E uma curiosidade, a gente teve um aumento de produtividade super expressivo no dia a dia. Eu fiz questão de reforçar o quanto a gente teve em ganho da nossa, do trabalho, assim, daquilo que era super manual, daquilo que poderia não estar fidedigno na qualidade da informação. Bom, esse é um 360 de como a gente tem usado essas duas principais ferramentas. Falando no quesito da HubSpot, eu não sei como uma empresa conseguiria atuar sem o CRM.
assim, acho que é tão demodê, não sei se essa é a palavra, tão antigo falar em empresa que não tem CRM, porque é de uma necessidade gigantesca conseguir gerar informações, gerar previsibilidade, projetar isso. E do nosso lado a gente tem um atendimento também de um CSM por parte da HubSpot, e ele sempre traz as novidades. Tem tantos betas que a gente está testando junto, que a gente não está perdendo nenhuma oportunidade. Eu acho que é isso. Aproveitar as ferramentas que a gente tem em sua totalidade e o que vai surgir de maneira com que a IA ela não tire o seu tempo ou tome a oportunidade de ser produtivo, mas que ela complemente o seu resultado, que você consiga olhar até para headcount, foi uma coisa que a gente começou a pensar. Será que eu preciso mesmo daquela quantidade de produtividade, ou eu preciso mais de qualidade, ou eu preciso mais de senioridades específicas? Então, é um 360 que as ferramentas começam a nos suportar. Bom, meu canal de contato segue aberto também. Agora a gente tem algumas perguntas. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade sobre a Loyal também, a Agnes está aqui para nos dar um suporte. Vai ser um prazer contar para vocês um pouquinho do que a gente tem feito, os nossos cases com os nossos clientes também. E é isso. Obrigado pelo convite mais uma vez. E, Cam, espaço para você a bola. Muito, muito obrigada, Rafa. Que ótimo conteúdo. Amei ter todos vocês hoje. Na verdade, eu acho que aqui a galera vai se levar muito conteúdo bem rico, né, para o planejamento de 2026. Então, muito, muito obrigada. Somos muito fãs dos resultados de vocês, com certeza. É, tá bom, gente. Eu vi só uma pergunta aqui aberta. De curiosidade do Gustavo, eu acho. Rafa, qual o plano da HubSpot vocês usam? Boa pergunta. Eu não sei de qual, mas eu posso levantar e responder. Bruno, eu não sei se o Bruno está aqui, Agui, ele vai saber de cor sobre o nosso plano. Mas é porque a gente tem dois planos. A gente tem um plano voltado mais para CS e a gente tem um plano voltado mais para vendas. Só que quem cuida disso é o nosso RevOps. Eu posso levantar essa informação e compartilhar com você. Claro, vamos compartilhar depois. Mas aí, vocês viram que eles usam bastantes features da gente, eles também estão testando nossas funcionalidades em beta, né? Então, também convidamos vocês aí para ter um papo com a gente, né? Caso vocês queiram falar com alguém da HubSpot aqui, acabei de lançar outra enquete para vocês, e aí nós entramos em contato com vocês. Chegamos ao final da maratona, gente. Eu vi vários de vocês aqui que estiveram desde o primeiro dia com a gente até hoje, já uns minutinhos mais tarde dessa sessão. Muito, muito obrigada, por se juntar com a gente. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, no e-mail que vamos enviar para vocês hoje, respondam lá, caso nem vocês queiram aprofundar em algum tema de hoje. E muito, muito obrigada por se juntar com a gente hoje. Espero que esse conteúdo seja de muita ajuda para vocês. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Tchauzinho, boa Obrigada, tarde. pessoal. Valeu, galera. Boa tarde.